espiritual. Armaduras espirituais, ou armadura espiritual. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estaduras ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu costumo dizer que se você quiser ler a Bíblia, eu falei isso no curso de teologia, lá na igreja do pastor Marquinhos, na Marche de Caxias. Eu disse, se você quiser compreender a Bíblia, é bom você ler a Bíblia toda, mas existe muita complexidade na Bíblia, né? Interpretação profética, messiânica. De repente o novo convertido até se atrapalha quando lê a Bíblia toda, mas embora é bom você ler. Mas se você ler o livro de Levítico, o livro de Romanos, o livro de Hebreus e a carta de Paulo aos Efésios, esses 4 livros da Bíblia, você sintetizou toda a Bíblia, você leu a Bíblia praticamente toda. Levíticos, Romanos, carta de Paulo aos Efésios e Hebreus. Esses livros sintetizam, porque falam de coisas físicas e espirituais. Apóstolo Paulo, quando ele começa a falar aos Efésios, ele espiritualiza tanto, ele começa a falar, irmãos, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Ele fala de que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Ele fala das bênçãos que alcançamos no reino do Espírito, através da espiritualização. Ele fala de potestade, ele fala de hierarquia, ele fala de principados, que agem nas esquinas e agem nas ruas. Ele fala de potestade, de autoridade. A palavra potestade significa autoridade, tá? Ele está falando de uma autoridade maligna que habita na região celestial. O que é a região celestial? Entre o céu, você saiu do chão, tu está numa região celeste, tu está na região de céu. Mas não é essa região simplesmente de céu, do céu celestial, mas uma região espiritual, onde ele está sobrevoando, ele está com uma autoridade, é uma potestade. Ele é diferente de um principado que guarda uma região. Então Paulo, ele vai falar de demônio, ele diz, resistiu o diabo, resistiu a um demônio, e ele fugirá de vós. Ele está falando de um espírito, que ele vem te tentar 1, 2, 3 vezes, você resiste. O que é resistir? Encarar. O que é resistir? Olhar para ele e falar, eu não vou sucumbir à tua vontade, eu te repreendo no nome de Jesus. Ele te deu vontade de viver uma vida dissoluta, e você repreende ele, pronto, ele foge, ele tem que fugir. Eu não sei qual é o nível de sofrimento espiritual que o Senhor libera na direção dele. Eu não sei se há fogo, se há tormento espiritual, que tipo de sofrimento, de opressão inimiga espiritual que ele sofre, mas ele foge quando nós resistimos a ele. Aí ele diz que a um demônio você resiste, a um principado você destrona, mas uma potestade, olha o que ele diz, você se veste de uma armadura espiritual, para que você não lute contra a potestade espiritual. Ela tem um posicionamento, eu estou baseando na palavra de Paulo aos Efésios, ele tem um posicionamento de tão opressor, que ele faz você se sentir carnal, ele faz você pensar que o problema está na outra pessoa, e aí você não consegue enxergar ele. É uma autoridade que ele te cega, e você só consegue ver o problema, as coisas
físicas. Por isso Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades, esses espíritos que te convencem de que não é ele que está trabalhando, mas é tua esposa que não muda, que teu marido que não muda, não tem nada a ver, é o teu patrão que não é bom, ele não consegue, ele não te permite ver uma atuação do inimigo, e você sempre acusa e ataca a pessoa, e ele sai ileso. Quem está entendendo? Essa é a atuação do inimigo. E o apóstolo Paulo, ele disse, na carta de Efésios, ele começa a destrechar isso. Sabe, nós temos que andar em guerrear, mas não é guerrear como qualquer pessoa. Quando uma pessoa morre, sabe o que eu acho interessante? Olha só, gente, tu já viu algum morto bom? Ruim, perdão. Já ouviu alguém morto ruim? Ninguém viu, né? Ninguém nunca viu assim, uma pessoa lá no cemitério, e aí alguém chega e fala assim, nossa, foi péssimo, foi uma tralha, foi algo ruim, é ou não é? Todo mundo, no mínimo, fica quieto. Alguém fala, meu Deus, tinha um coração bom. Eu sei que ele matou mais de 200 pessoas, mas as pessoas mereciam, tadinho do meu filho. Eu entendo ele era bom. Ninguém é ruim depois que morre. Sim ou não? Alguém já viu alguém ruim? Já viu alguém preguiçoso? Preguiçoso, não deixou nada para minha família. Olha só, não deixou um seguro, não deixou nada. Não deixou um terreno, não deixou nada, preguiçoso. Não, olha, meu Deus, como era trabalhador, meu Deus do céu. O cara acordava meio-dia, ficava com gaiola de passarinho o tempo todo na mão. E todo mundo, depois que morre, vira trabalhador. É ou não é? Sim ou não, pastor Orlando? Tem uma história com o camarada, que ele está andando, o pai dele, morre um cidadão, e o avô leva ele para poder ir no enterro. É muito importante você levar um filho seu no enterro. Aliás, eu vou dar um conselho para você, tá? Quem é dos mimimi da Nutella vai dizer, nossa, tem que poupar o menino psicologicamente. Estou te falando biblicamente. Leva teu filho no enterro, principalmente se essa pessoa for assassinada e falar assim, ó, tá vendo ele? Chega em casa, eu vou te explicar, mataram ele porque ele roubou. E ensina o teu filho que o salário do pecado é a morte. Se você passar na rua e tiver alguém morto lá debaixo do negócio lá, tu vai lá com ele, vem cá filho, que te mostrar um negócio, descobre, mostra para ele, agora vai para casa. Vai traumatizar não, mostra para ele, tá vendo aquele cara lá? A mãe dele avisou para ele, não se envolve com erro, não se envolve, esse é o final de quem vive a vida assim. Não poupa teu filho da realidade não, tá bom? Que o mundo da Peppa é um mundo muito bonitinho, mas não é o real não. Quem está entendendo? A Bíblia diz que há mais sabedoria num velório, irmão, do que numa festa de 15 anos. E aí o pai chega, e o avô ele faz e leva o neto no cemitério. E aí, quem aqui já foi num cemitério e fica olhando o epitáfio? O epitáfio é aquelas frases que o pessoal escreve na lápide, né? Naquela pedra. Todo mundo, né? E quem vê a idade da pessoa, o dia que nasceu e o dia que morreu? Disse, nossa, que viveu pra caraca. Eu falei assim, ih, rapaz, viveu pouquinho, misericórdia, vou até sair de perto. Aí tu olha assim, rapaz, isso aqui, que isso, 1929, caraca, morreu ano passado, quase 100 anos. Quem conta a idade das pessoas? Todo mundo. Eu pensei, que essa era só eu. E aí, e as frases? Aqui, fulano, a pessoa melhor... Que prazer ter convivido com você. Aí o menino foi olhando, né, e entrando lá e vendo todos os negócios lá, e vendo as lápides, os epitáfios, e ele tá fazendo a leitura lá. Quando acabou o enterro, ele falou, vovô, ele, sim meu filho, aonde que eles enterram as pessoas ruins? Na cabeça do menino, eu assim, as pessoas ruins devem ser enterradas em outro cemitério, porque aqui só tem gente boa. E quando uma pessoa, nossa, aquele cara é guerreiro. Guerreiro em que sentido? Guerreiro porque levanta cedo para trabalhar? E o cara que desistiu da família por causa de um arroz que queimou? Olha o exemplo. A pessoa fala assim, foi só um arroz que queimou. Não foi um principado, uma potestade, um espírito que trabalhou na mente desse cara e fez ele largar a família dele, não. Foi simplesmente porque ele não gostava do arroz da mulher. Ou alguma coisa assim. As pessoas trivializam tudo.
mas elas não conseguem ver uma atuação do inimigo. Ah, é uma bobeira. Ah, é uma traição. Ah, é um engano. Não, ninguém consegue ver. Ah, ele que não presta. Eu estou falando para crentes, estou falando para pessoas espiritualizadas. Quem está entendendo? Apóstolo Paulo, ele traz esse alerta em si. E ele começa a dizer o seguinte: olha, a primeira coisa que você tem que fazer, um guerreiro não é aquele que simplesmente faz coisa que alguns fazem ou ser um referencial numa área. Não, é aquele que não desiste de coisas que Deus colocou diante dele. Esse é um guerreiro. Deus deu uma família para ele, ele vai lutar pela família dele. Deus deu um filho para ele, ele vai lutar pelo filho dele. Cara, não interessa se teu filho é viciado em droga, não interessa. Ah, mas não entrega teu filho para ninguém, não entrega. Ah, desiste desse menino, não. Ora por ele, jejua até Jesus libertar, é teu filho. Você está entendendo? Ah, meu irmão está me dando trabalho demais, já foi preso 3 vezes. Amado, escuta só. O mundo pode estar desejando a morte dele, pode estar desejando o pior dele, mas você tem que desejar o melhor, e orar e jejuar, acreditar que Deus vai fazer a obra na vida dele. Sabe, esse é o guerreiro. Aquilo que Deus coloca no nosso coração e a gente não abre mão. A gente ensina, a gente ora, a gente busca, a gente não abre mão. Não vamos sucumbir das promessas. Se Deus liberou a promessa, Deus fala: a tua família vai servir o Senhor, a família vai servir o Senhor. E eu não vou arredar um passo para trás, como diz os antigos, não dou um passo atrás nem para pegar impulso. Eu vou avançar, nem para pegar impulso, eu vou partir para cima daquilo que Deus tem para mim. Agora, como que o homem parte para cima daquilo que Deus tem para ele? Pela força do braço dele? Apóstolo Paulo dá a lição. Ele diz como nós devemos fazer para lutar com principados, potestades e espíritos. Espíritos não dormem, tu dorme, sim ou não? Tu dorme. Segredo número 1, vamos lá. Nós somos alma, corpo e espírito. Quem está ligado comigo? Eu vou dar chaves espirituais para vocês aqui, para vocês entenderem, tá, como lidar com as questões espirituais, para você não se tornar uma vítima, mesmo sendo cristão. Você é alma, corpo e espírito. Tem dias que você está cansado fisicamente. Imagina que você trabalhou o dia inteiro. O patrão pediu para você dobrar no trabalho. E aí você está cansado fisicamente. Teu corpo, ou então você está doente, está resfriado. Chega no dia de você ir para a célula, e aí você está desanimado de ir para a célula. Um exemplo, naquele dia isolado. Poxa, eu estou desanimado. Aí você associa isso com fraqueza espiritual. Por exemplo, eu estou fraco espiritualmente. Eu estou desanimado. Não estou desanimado, você está cansado. Se você dormir, descansar, você vai acordar melhor. O teu corpo está doente, você está com o corpo meio febril, você está com o corpo, está com febre, aquela chamada febre interna, né? Você está sentindo bem, respiração quente, você não está bem. Aí você associa isso com uma fraqueza espiritual. Se você não conhecer o teu corpo, que saber que você é tricotômico, você é alma, corpo e espírito, e você precisa alimentar bem o seu corpo. Apóstolo, tem que jejuar e orar. Temos, eu vou explicar sobre isso, que é uma das ferramentas. Mas você precisa entender que você é um ser emocional. Uma pessoa, você perdeu o emprego, você está com a dívida, você está preocupado com a conta. E aí aquilo ali te abate um pouco, você já associa que a sua vida espiritual está ruim. Tua vida espiritual não está ruim, você está mal espiritualmente. De repente você perdeu um sobrinho, perdeu uma mãe agora há pouco tempo, um pai. E aí você diz: meu Deus, eu não levanto espiritualmente. Não, você se levantar emocionalmente. Você tem que pedir a Deus para curar o teu emocional. Espiritualmente você está bem. O que te pode, eu vou deixar bem claro para você, o que pode te derrotar espiritualmente, o teu nível espiritual, é pecado. Você sabe se a tua vida espiritual está baixa, se você está se aprofundando no pecado. Às vezes você associa uma ferida na alma, um cansaço físico, não está. Por isso que Deus quer que você esteja alinhado, que o seu corpo esteja sarado, bem alimentado, tá bom? Que a sua alma esteja curada e a sua vida espiritual esteja em alta. Quando isso tudo está em alta, você está no estado perfeito de Deus falar contigo. Deus não despreza a nossa carne. Quem está entendendo isso? Quando jejuamos e oramos, não estamos jejuando e orando para punir a carne, nada disso. Se entrarmos por essa vertente, vamos cair num ledo engano da igreja ortodoxa grega e tantas outras, que os homens martirizam o seu próprio corpo, ou flagelam o seu próprio corpo para agradar a Deus, ou carregar cruz, ou tantas coisas. Deus não se agrada disso. Amado, imagina só comigo.
Antigamente a gente fazia uma promessa para Deus, e as pessoas faziam uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar em tal coisa, eu vou subir a escadaria da Penha de joelho. Eu fico imaginando Deus lá no céu pensando: meu Deus, eu mesmo, meu Deus não, Ele falando: eu mesmo, não vejo a hora de realizar esse pedido que eu estou morrendo. Olha, Deus não morre, né? Mas eu estou morrendo de vontade de ver essa pessoa subir de joelho a escadaria da Penha. Então eu vou fazer logo. Aí chegou o dia, ele vai subir lá o joelho dele todo sangrando. Uau, uau! Tomara que ele faça outro desse, de carregar a cruz até São Paulo. É ilógico, irmãos. Como se Deus fizesse algo para mim, só para poder me ver pagar uma prenda ou me subir uma escada. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Quem está entendendo isso? Deus não tem prazer em ninguém subir escada. Deus não tem prazer. Eu nunca vi ninguém, isso não é uma arma espiritual, isso não é uma ferramenta espiritual. Eu nunca vi ninguém falando para Deus assim: Senhor, se o Senhor me der minha casa própria, que realizar meu sonho, me der minha casa própria, eu vou recitar um poema de Fernando Pessoa para o Senhor. Eu nunca vi isso. Senhor, eu vou recitar um salmo para o Senhor, ou um poema de Castro Alves. Deus deve gostar. Deus é um filósofo, irmão. Deus é pensador. Ele nos deu um cérebro. Ou qualquer coisa. Senhor, eu vou dar uma festa e vou alimentar alguns pobres ou ajudar alguém. Não, a pessoa associa o sofrimento. Se o Senhor fizer isso, eu subo a escada de joelho. Se eu fizer isso, eu vou amarrar uma gilete na varinha e vou mastigar minhas costas todinha. Que loucura é essa? Então isso já parte do entendimento errado que as pessoas têm de sofrimento da carne. Se Deus não gostasse da nossa carne, Ele não ressuscitaria ela no último dia. A Bíblia diz que Deus vai te ressuscitar e você vai morar eternamente com esse corpo. Olha para o teu irmão e diga: meu Deus do céu, tu vai passar a eternidade com essa cara. Isso é salvação ou condenação, hein? Mas Deus é tão misericordioso, amém? Que a Bíblia diz que Ele vai transformar o nosso corpo, vai dar um corpo de glória. Diga aleluia, ainda bem. Ainda bem. Ele vai pegar o teu corpo, ó, vai pegar o teu corpo, tá? Ele vai glorificar o teu corpo. Pronto, aí você vai ficar lindão, sem imperfeição nenhuma, e vai morar eternamente. Mas Ele vai glorificar. Quem está entendendo isso? Brincadeiras à parte, Deus vai glorificar o teu corpo. Ele vai pegar e vai aperfeiçoar o seu corpo. Ou seja, a ruga é uma imperfeição. Tu sabia disso? A gravidade. Então não. Nós vamos ter a aparência como se de 20 anos de idade. Qual é? O corpo perfeito. O melhor você é quando você tinha 20 anos de idade. Tu não tinha nem cara de adolescente. A partir dali você já começa a ficar desconfigurado. Adão, segundo os rabinos, Deus criou ele com 20 anos de idade, não é isso? Ele foi criado com 20 anos de idade e não tinha umbigo, provavelmente. Agora, imagina comigo, porque não teve mãe, né, irmão? Como é que ele vai ter umbigo? Agora você imagina comigo, Deus, Ele vai glorificar. E por que Deus vai restaurar o seu corpo? Imagina que você, quem é que já trabalhou em cemitério? Que é isso? Tu era coveiro? Pastor, o Zé trabalha com o senhor? E na cava buraco. Cadeira, Zé é homem de Deus. Zé tá igual o Zeca Pagodinho, já foi de tudo nessa vida. Deixa eu falar um negócio. Agora você imagina, Zé, fruta de cemitério não é gostosa? Fruta de cemitério é gostosa, irmão. Porque a terra tem nutriente. Como uma manga, come. Agora imagina só. O cara morreu, o suco do corpo dele foi para a raiz, a seiva da árvore, alimentou uma manga, sustentou a fruta docinha, o coveiro comeu, defecou. E aí naquele grande dia, Deus vai restaurar, vai te ressuscitar. Ele vai pegar todos os seus nutrientes, todo o seu corpo, Ele vai reintegrar. Não é um grande milagre? Como é que Ele vai fazer isso? Apóstolo, isso não existe, só um milagre para fazer isso. Justamente, é isso que eu quero que você entenda. O maior milagre é a ressurreição. Ele vai nos restaurar. Aí vai aparecer você assim, ó, pum, na frente dele. Aí Ele vai falar: vem cá, feinho, você não vai ficar a eternidade assim não. Ele vai tocar em você, você vai ser glorificado, vai passar eternamente com o corpo perfeito.
Não tinha um olho, vai ter um olho. Não tinha uma perna, vai ter uma perna, né? O Lula se converter, chegar lá, vai ter 10 dedos. Eu creio na salvação dele. Eu creio. Creio na do Bolsonaro também, que ele tem que se converter e parar de xingar palavrão, ok, velho? Agora vamos lá. O que nós temos que entender com isso? Deus tem uma promessa. Qual é a promessa? A promessa é que Ele vai nos restaurar completamente. Então, Ele tem algum problema contra a carne? Não. Ele quer que a gente cuide. Se você puder fazer uma caminhada, faça uma caminhada, é ou não é? Faz uma caminhada. Se você tiver que fazer uma boa alimentação, corta a manteiga, cortar a margarina, cuida, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ele vai usar. Agora, apóstolo, Deus tem alguma coisa contra o corpo? Não, Deus ama o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós somos tricotômicos. Quando a Bíblia diz que nós temos que matar a carne, ou seja, sujeitar, aniquilar as obras da carne, a palavra carne no grego está associado à velha natureza, não à carne. Nossa, eu tenho que matar a carne. Quando você jejua e ora, você está aniquilando as obras da carne, no grego, as obras da velha natureza. Aquela velha pessoa que gostava de um cigarrinho, gostava de jogar no bicho. Lembra dessa pessoa? Gostava de uma contenda, de uma fofoca, de uma confusão, de uma briga. Essa natureza, ela fica tentando ganhar espaço novamente. E o que o apóstolo está escrevendo? Eu dei essa volta todinha para você não se identificar com esse personagem, mas para você entender que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo tentado pelo diabo a voltar às velhas práticas. E quando ele chega no capítulo 4, ele diz: irmãos, aqueles que praticam a bebedice, aquele que praticam a fornicação, o adultério e todas essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim: porque vocês foram libertos da antiga natureza de vocês, e agora vocês não podem mais voltar para essa antiga natureza. Aí ele continua dizendo: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo vai querer soprar no seu ouvido, para fazer você pescar essa antiga natureza. Sabe como uma pessoa começa a pescar a antiga natureza? Pastor Ulisses não tem discípulo assim, nem pastora Simone, ninguém, né? Só em outras igrejas tem muita gente assim, que, por exemplo, no gabinete chega e fala assim: aí pastor, vou te falar um negócio, esse cara me irritou, se fosse um tempo atrás, quando eu era do mundo, eu tinha pego ele, tinha batido nele, mas ainda bem que eu estou na igreja. Quando o cara fala isso, irmãos, é porque o cara já está começando a querer pescar a velha natureza. Você está entendendo? Não existe, irmãos, esse negócio de: rapaz, se fosse um tempo atrás, quando eu era do mundo, ia dar ruim. Irmão, nem menciona essa tralha que você era. Não pesca ele não dá ousadia para o diabo não, nem menciona. Tu fala assim: eu sou crente, lavado e remido no nome do Senhor Jesus, e ponto, amém? Não existe negócio de velha natureza dar lugar para ele não. E quando eu era, porque aí você está mandando um sinal para o reino do Espírito. Qual é o sinal que você está mandando para Satanás? Eu tenho vontade de fazer, só não vou fazer porque eu sou crente. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu tenho uma nova natureza. Eu sei de onde que Jesus me tirou. Então o apóstolo Paulo, ele continua falando: olha, primeiro você tem que abandonar a velha natureza. Despie-vos do antigo, do velho homem. A carta de Paulo aos Efésios fala tudo isso. Hoje, irmãos, eu quero pregar para ganhar almas. Eu estou bem descontraído aqui. Eu estou falando abertamente porque eu quero também alertar a igreja. Amém? Os que já são crentes. Principalmente aqueles que estão sendo visitados pelo inimigo. O inimigo está mostrando o tempo todo a antiga natureza, querendo te pescar de volta. Eu tenho que você entender essa palavra, para você saber a atuação do inimigo nas regiões celestiais. Apóstolo Paulo começa a carta dele escrevendo aos Efésios, mostrando para o povo o seguinte: olha, vocês não têm mais o direito a voltar à antiga natureza. Aí ele continua dizendo: porque Deus, Efésios 1, logo no capítulo 1, Efésios 1, 3, ele diz: porque Deus escolheu vocês antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível em sua presença. Ponto. Qual é o argumento que Paulo tirou logo no primeiro capítulo? Quem sabe?
Ele tirou qualquer argumento que você pensar assim, ó, não nasci para ser crente não. Pastor Vinícius nasceu, pastora Lúcia nasceu, pastora Simone nasceu, mas eu não nasci para ser não. Eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um pagode, eu gosto de um rock, eu não consigo ser crente. Ser crente é um chamado para uns. Não, aí Paulo já diz logo de cara para todo mundo, ó, antes de qualquer argumento, eu quero dizer para vocês, antes da criação do mundo, Deus já escolheu vocês e os predestinou. Pronto, Deus predestinou vocês a ser santo e irrepreensível. Agora a escolha de vocês querer ser ou não, Deus já determinou. A palavra de predestinou ali não é um calvinismo, não é uma posição de você vai ser e pronto, não. Deus já decretou que você vai ser. Depende só de você andar nessa luz que Ele iluminou, esse caminho que Ele iluminou. Aí Ele continua dizendo, despui-vos do velho homem e revesti-vos da nova natureza. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Anda na luz, busca o Senhor, anda, porque aquele que um dia foi purificado pelo sangue de Jesus não pode voltar às velhas obras. Aí depois que ele argumenta que você é escolhido, para você não ter argumento na sua mente que não sei se eu sou não, pronto, tu é. Pronto, tu é. Todo mundo aqui nasceu para estar conectado com Deus. Ninguém nasceu para estar longe de Deus. Nenhum ser humano nasceu. Nem tenta a sua alma querer se convencer. Ah, apóstolo, eu gosto muito de uma cervejinha. Eu gosto. Não adianta, pô, eu gosto mais que todo mundo. Não, irmão. Quem gostava, gostava. E aí a pessoa largou isso para Jesus. Você não gostava mais do que ninguém. Você precisa de libertação completa. Só isso. Todo homem nasceu para estar com Jesus, não tem argumento, não existe argumento para não estar. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, todo ser humano nasceu para estar conectado com Deus, ponto, todos. Agora ele continua dizendo, você tem que resistir ao diabo, você tem que se revestir da nova natureza. Aí depois ele diz assim, aí ele continua dizendo, agora que você resistiu ao diabo, está andando no caminho, está na nova natureza, eu vou te dar um caminho mais excelente, vou te dar armas espirituais. Aí ele diz, revesti-vos da couraça da justiça, tenham um bom senso, guardar o alto ventre, a couraça da justiça, guardar o alto ventre, é guardar aquilo que você tem se alimentado, ter um senso de justiça do que você tem visto. Você assiste um Instagram, você assiste um problema, você começa a filtrar o que vai entrar, o que vai interiorizar você. Isso é responsabilidade. Aí ele continua dizendo, a sandália da prontidão do Evangelho. Ele está querendo dizer, a sandália da prontidão, a ferramenta, uma das armas espirituais. Você não vai pisar em qualquer lugar, vai pisar em lugares que Deus te direcionar. É isso aí, pode ir lá, é para Jesus. Uma pessoa falou uma vez assim para mim, apóstolo, eu era viciado, Deus me libertou da cocaína, eu vou lá, na favela, vou ganhar todo mundo para Jesus. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Nenhum ex-viciado pode evangelizar na favela, porque senão você vai voltar para lá. Um ex-viciado, ele ganha pessoas com testemunho dele. Você não pode brincar com o teu pecado. Quem está entendendo? Se você era alcoólatra, tu não pode nem cheirar a tampinha da garrafa. Se vier comprar alguma coisa na barraca onde você todo dia tomava uma dose, se tiver que ir lá, você manda alguém ir lá comprar para você um pão, comprar alguma coisa, mas você não pisa lá, senão vai ficar lá. Não brinca, a Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Então é o contrário, um testemunho de um ex-viciado vai ganhar viciado. Você não tem que ir lá onde ele está cheirando, evangelizar ele. Se tu não sabe onde ele mora, vá na casa dele, porque tem que ir na favela. Não brinca com o teu pecado, porque no dia que você estiver fraco espiritualmente, você vai ficar lá. Você vai lá evangelizar e vai ficar lá. A Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Quem está entendendo? Eu tenho que me blindar. Então, as sandálias da prontidão é dizer, eu não vou pisar em lugares que eu quero, mas vou pisar em lugares que Deus me direcionar. Eu estou pronto para pregar o Evangelho, mas os meus pés estão com sandálias que estão chipadas. Sabe o que é isso? Estão direcionadas por Deus. Estou com GPS, eu vou pisar aonde Deus mandar. Eu vou evangelizar no carnaval. Não, não vai não. Vai não. Época de carnaval você tem que jejuar e orar. Quem está entendendo? Vou te dar uma outra ferramenta espiritual. Uma vez nós fomos evangelizar, ganhamos uma mulher para Jesus. A apóstola lembra disso? Lembra, amor?
lá no morro lá da Rua Cecília. E aí chegamos na casa dessa mulher, ela estava com uma lista de negócio de trabalho que ela ia fazer. Não é nenhum ataque, nenhuma inclinação a qualquer tipo de religião, não. Estou falando do que aconteceu, amém, irmãos? Jesus ama a todos e espero que todos reconheçam Ele como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nenhuma intolerância de nada, é só uma explicação do que a mulher falou para ela. Ela falou assim, ó, eu estava com essa lista aqui toda que a mulher mandou fazer. E ela disse, só que você só pode vir aqui em março. Porque tinha um período, do carnaval, um período do carnaval à Páscoa, 40 dias, não é isso? Que é a quaresma. Nesse período aqui, nenhuma entidade baixa aqui. Não baixa. Todas elas estão soltas para desviar crente. Eles não perdem tempo manifestando em ninguém. Então não adianta. Quem falou isso foi a mulher, tá? Que a mulher falou para ela, a líder espiritual lá disse para ela o seguinte, então nem adianta vir aqui fazer o trabalho nessa período de 40 dias, porque se algum lugar desse aí baixar algum santo, baixar alguma coisa aqui, essa pessoa está mentindo, não baixou nada, porque não baixa santo nenhum na quaresma, todos os espíritos estão soltos, trabalhando, porque é muito trabalho para eles, olha só que terrível, e tem crente achando que é brincadeira, que não é guerra espiritual não. Aí, vai lá, eu vou evangelizar no meio do carnaval, não evangeliza o ano todo, não prega para ninguém, não leva um convidado para a célula, vem para o culto, não traz um convidado, mas no carnaval, quer ir. Aí Deus está dizendo assim, ó, você tem que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, até no carnaval tu prega, se tu está indo trabalhar e passou por meio, na rua, evangeliza, chama para a célula, mas não vai ficar ali com esse objetivo, guarda, sandália da prontidão. Existem momentos que você tem que guerrear, existem momentos que tu tem que defender território. Quem já jogou o ó sabe do que eu estou falando. Tem momento que você ataca, tem momento que você defende o teu território. É uma estratégia que você tem. E aí você vai buscar direcionamento em Deus e estratégias para vencer o inimigo. Quem está entendendo isso? Então o apóstolo Paulo fala da capacete da salvação. O que ele está falando? De que ele está falando do capacete da salvação? Ele está falando de blindar a tua mente daquilo que você pensa. O inimigo sopra um pensamento na sua mente, e aí você começa a nutrir aquele pensamento, e vai nutrindo aquele pensamento. Como disse Martim Lutero, ele disse o seguinte, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir de ele fazer um ninho. Então vem um pensamento e você fica nutrindo, alimentando aquele pensamento, e aí você vai dar ferramentas para o inimigo. Então ele diz, o capacete da salvação. O que é o capacete? Eu vou blindar a minha mente com a palavra de Deus, vou andar em vigilância. A espada, o escudo da fé, para me livrar dos dardos inflamados do inimigo. O que é a fé? Acreditar. A fé é crer que existem coisas que não existem, amado, no reino físico. É acreditar que, olha, o inimigo, isso aqui, ó, esse cara que me deu essa fechada, que me gritou comigo, o diabo soprou no ouvido dele para ele gritar comigo. Eu sei que um homem, ele grita também, mas o diabo, sabendo que eu sou crente, falou, grita com ele, xinga ele. Eu lembro uma vez, a gente estava iniciando a igreja aqui em Nova Iguaçu, eu estava vindo com o carro emprestado, minha esposa lembra disso, a gente estava vindo na Dutra, irmãos, só uma pessoa ruim, uma pessoa irresponsável, para sair dando fechado em todo mundo de propósito, né? Uma pessoa de bem, trabalhador que está indo para o trabalho, voltando, ele pode acontecer de dar uma fechada em alguém, ou não viu no retrovisor, ou estava distraído, sei lá, eu sei que pode causar um acidente, mas é um acidente, a pessoa não viu, né? A pessoa fala, desculpa cara, pelo amor de Deus, é ou não é? Parece que a pessoa fala assim, eu vou sair de carro hoje, vou dar uma fechada pelo menos em 3, a pessoa planejou isso, não é, mas a pessoa acontece, e aí de repente estou vindo um motociclista, eu vindo na Dutra, eu vindo da célula aqui, eu nem morava aqui em Nova Iguaçu ainda, e eu vindo, e aí de repente, aquele cara na minha janela, gritando comigo, minha esposa lembra disso, as crianças no carro, no banco de trás, o cara metendo a cara na janela assim, gritando todo tipo de palavrão, e eu assim, ó. E o cara botando a cara e andando na moto, eu estava uns 90 km por hora, ele parou, ele quase botava a mão na minha porta, assim, gritando, e quase cuspindo a minha esposa, fazendo assim, ele gritando comigo, me xingando de tudo, qualquer nome. A minha esposa na época falou assim para mim, posso falar o que tu falou? Ela falou assim, agora eu sei porque que Deus não permitiu eu tirar minha carteira ainda.
Hoje ela tem a carteira dela. Mas na época, ela falou assim, agora eu sei porque que Deus não permitiu tirar minha carteira ainda. Porque, ela ia fazer só isso, O cara estava encostado na moto 90, me gritando de tudo, qualquer nome. Aí ela falou assim, você é muito tranquilo. Eu falei, eu estou indo conquistar uma terra, não estou indo matar ninguém. O principado, o espírito que está agindo na mente dele, não quer que eu entre nessa terra. Uma semana antes de a gente inaugurar a igreja, um dia antes de nós inaugurarmos a igreja, estava mudando de Caxias para cá. Sabe como que foi minha mudança? Quem lembra da minha mudança? Eu vou dizer o carro que eu tinha. A Hilux do pastor Elcio era minha, eu passei para o pastor Elcio. Esse Ford Ka não era meu, pastor Elcio? E aí, a minha casa entraram lá, pegaram um monte de coisa, vocês lembram da história, né? É uma guerra espiritual, né? A gente trabalhando enquanto entraram na nossa casa, empurraram o ar-condicionado para dentro assim, aí passaram pelo buraco do ar-condicionado, abriram a porta da cozinha, levaram minha casa no carrinho de mão, irmão. Só não conseguiram levar a geladeira, aí tentaram tirar a geladeira, não passou na porta, porque só passava pela porta da sala, e a porta da sala era que era mais aberta, mais expansiva, e aí tentaram passar, aí quebrou o motor da geladeira. Aí eu falei para o técnico na época, falei, tem como consertar ele? Se for botar esse motor no lugar, é melhor você comprar um novo, sua geladeira não é nem uma Brastemp. E aí só não levaram a geladeira porque quebrou. Foi uma guerra espiritual? Foi uma guerra espiritual. Aí fizeram uma campanha lá em Caxias, você lembra, pastor Ana? Para poder cama para gente, negócio. Aí eu estou vindo no carro, eu dirigindo aqui na frente, o Ford Ka cheio de pedaço de pau de estrado de cama, dividindo eu assim, um monte de lado assim, e a apóstola sentada atrás de mim no banco de cá. Coladinha, a gente fazendo mudança dentro daquele Ford Ka. E aí de repente, olha como que Deus usou a apóstola. A gente estava vindo na Dutra, e isso foi no dia 30 de outubro, a gente ia mudar no dia 30 de outubro, levar-se para lá, para morar lá no dia 30 de outubro, e no dia 1º de novembro iríamos inaugurar a igreja. E aí eu lembro que a apóstola gritou para mim assim, bateu o carro! Quando ela falou bateu o carro, eu chamei no freio, na meio da Dutra, ali em frente ao Rio Sampa, no mesmo lugar onde o cara ficou gritando no meu ouvido, querendo, me xingando com aquele lado um dia antes. Quando ela falou, bateu o carro, eu pisei no freio. Quando eu pisei no freio, eu estou procurando. Depois de quase uns 4 segundos, que ela falou, bateu o carro, uma Kombi bateu no Corsa, a Kombi girou para cá, o Corsa girou para cá, e eu passei no meio. Deus mostrou para ela a batida, está lembrada disso? Antes de acontecer, porque não ia dar tempo, eu ia bater também. Então, quando ela falou, bateu, eu pisei no freio e fiquei procurando. Depois que ela pisei no freio que bateu, só bateu depois, ela viu antes, Deus mostrou. Quando a gente vai ligado para o lugar, Deus nos antecipa a guerra, Deus nos dá estratégia para vencer. Agora quando você vai na carne, você vira vítima de Satanás. Você quer ganhar a tua família, Deus quer te dar estratégias, quer te dar um jejum específico, quer te dar uma oração, mas você quer ganhar a tua família ao seu modo, e aí você se arrebenta, é como malhar trigo no lagar, e os midianitas vêm tomar, é como se estivesse, sabe, machucando a sua mão, ou cortando uma árvore, com machado cego. Se você não chama Deus para poder trabalhar junto contigo, e não trabalha com as ferramentas certas, e com Deus do seu lado. Quem está ligado, diga amém. Então são guerras espirituais que nós enfrentamos. Eu posso te contar vários exemplos de guerras espirituais que eu enfrentei. 2 Coríntios 10, 3 diz assim, não, a guerra que nós lutamos, vamos lá? Bota aí, vamos ver, melhor. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quais são as nossas armas espirituais? Jejum, oração. Então jejum e oração não é para matar a carne, jejum e oração é para afastar de você a sua antiga natureza, que quer entupir o canal
que Deus fala e comunica contigo. Mostra quando você está errado, mostra quando você precisa ouvir mais Ele, mostra quando você precisa de buscar um pouco mais de santificação, andar ligado com Ele. Então jejum e oração é como se Ele desobstruísse o canal que te impede de ouvir Deus. E aí o inimigo é como se fosse uma artéria, né? Ele vai entupindo, entupindo, e você não consegue ouvir a voz dele, e aí você começa só a ouvir a voz do inimigo. Consegue ouvir a voz do inimigo dizendo que você não é crente o suficiente. O inimigo começa a te mostrar a época que você bebia, na época que você se prostituía. Começa a mostrar o defeito da tua esposa, do teu marido. Começa a te lembrar da ex-namorada. Começa a tirar a admiração das pessoas, dos seus líderes. O canal está obstruído. Jejum e oração desobstrui esse canal para você começar a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: ei, é uma emboscada, sai fora, volta ao primeiro amor, vai jejuar e orar. Jejum e oração. Quem está entendendo? Quando Davi, eu acredito que quando Davi foi quem está aprendendo, irmãos? Eu não estou pregando hoje. Hoje, quando eu estava estudando sobre isso, eu falei: Deus, eu quero bater um papo com a igreja. Eu quero alertar o povo como eles não se tornarem vítimas nas mãos do diabo. Eu quero que a igreja se espiritualize, entenda que ele precisa revestir. Existe uma arma específica para mim lutar as guerras de Deus. As armas da nossa milícia, como disse o apóstolo Paulo, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos lá. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui. Imagina que o diabo, todo dia, ele é um espírito, então ele não tem um corpo físico, ele não cansa. Quem está entendendo? E se eu posso qualificar o diabo, dar algum tipo de qualidade para ele, porque ele não tem qualidade nenhuma, mas se eu posso dar alguma qualidade para ele, ele é perseverante. Então imagina que você está aqui, e ele tenta construir um muro o tempo todo. Ele constrói uma primeira carreata de um muro, uma carreira de muro, ele coloca no chão o cimento, um tijolo de bloco. Ele vai colocando. Aí você ora, jejua, ora hoje, lê a Bíblia, busca. É como se Deus enviasse um anjo e derrubasse aquilo lá. Zerou. E ele vai lá e constrói outra. Ele constrói outra. Aí você não ora, não está lendo a Bíblia, não está buscando nada, ele constrói a segunda fileira, a terceira fileira. Está chegando aqui. E aí você já está ficando abafado. Já começa a sentir uma pressão, uma guerra maior espiritual. Aí, tu ouve uma palavra como essa de hoje. Você vai para uma célula de edificação, é a importância de ser ministrado, vai para a célula de edificação, vai para a célula de multiplicação, vai para o encontro, e ali tu recebe uma palavra, e você é estimulado a buscar a Deus, a jejuar, a orar, e aí o Senhor envia um anjo, e derruba de novo aquelas muralhas, aquelas fortalezas que estão ali sendo levantadas, zerado. E aí você fica ali, irmãos, 1 mês, 15 dias, numa vida morna. O líder fala: vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. E você está com aquela vida morna. O inimigo constrói uma parede em volta de você. Daqui a pouco ele bota tipo uma lajota e é teu enterro. Ninguém cai. Ah, nossa, fulano estava direitinho na igreja. De repente, traiu uma mulher, foi para o motel. Ninguém cai do nada não, ninguém sai de um culto de avivamento desse aqui, sedento por Deus, cheio do Espírito Santo, e do nada vai para o motel não. Primeiro é um telefonema, primeiro ele fica 1 semana sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, falta um culto, daqui a pouco uma frieza espiritual, daqui a pouco sai para trabalhar sem orar, e dorme sem orar, nem no almoço, ele vai se distraindo, daqui a pouco é uma brincadeirinha, é uma coisinha inconveniente que não é para crente, é uma brincadeira de duplo sentido, é um negocinho, você acha que ele caiu de uma hora para outra, ele caiu há muito tempo. Ele caiu há muito tempo, quando ele parou de orar, quando ele parou de ler a Bíblia, ele parou de andar com Deus. Quem está ligado? Davi, quando ele estava catando aquelas 5 pedras, eu vou conjecturar algo aqui, vou falar de algo que eu penso. Davi, quando estava catando aquelas 5 pedras, ele deu nome para essas 5 pedras. Davi se movia no profético. E Davi deu nome a essas 5 pedras. Eu acredito que na primeira pedra, Davi colocou um nome. Ele catou 5. Por que a Bíblia menciona que ele pegou 5 pedras no riacho? Escolheu a dedo 5 pedras. Ele está pegando aquelas pedras ali, irmãos. Ele já tinha conversado com Saul. Saul já tinha autorizado ele a lutar contra as Golias. E ele está ali pegando aquelas 5 pedras. Eu fico imaginando ele ali, pensando: essa pedra aqui, eu vou dar um nome a essa pedra. Essa pedra aqui é passado. O nome dessa pedra é passado. Quando eu tacar nela, eu quero, antes de tacar, eu quero lembrar quem eu era. Não para poder sentir desejo do passado, mas eu quero lembrar que Deus me tirou das malhadas.
o quanto eu adorei em oculto, e quanto eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe, e Deus lembrou de mim. Como eu matei gigante, como eu matei leão, como eu matei. Você pode reparar que quando ele vai pedir autorização, Saul para lutar contra o gigante, ele dá o histórico dele do passado. Ele diz: já matei urso, eu já matei leão. Ele fala o passado dele. Ele consegue convencer Saul contando o histórico dele. Então, essa primeira pedra, eu poderia dar um segundo nome para ele. Davi pegou essa pedra aqui, a pedra do passado. Olha o que Deus fez na minha vida, de onde Deus me tirou, de trás das malhadas. E essa pedra também tem um outro nome. O nome dessa pedra é uma grande oportunidade. Essa pedra aqui é um futuro melhor. Depois dessa pedra, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Se essa pedra derrubar o gigante, a minha vida nunca mais, o meu futuro vai ser mudado. Eu estou diante de uma maior afronta que Israel já ouviu. Eu estou diante de reis. É uma oportunidade da minha vida ser transformada para sempre. O Davi que ficava lá no deserto nunca mais vai voltar. Desse gigante em diante, a minha vida será transformada. Então essa pedra tinha muita emoção naquela pedra. Tinha muito desejo de melhorar de vida, de honrar a Deus também, mas de melhorar de vida. Então ele catou 5. Eu imagino ele dando o nome da segunda pedra. O nome da segunda pedra é adoração. Se eu errar a primeira, eu vou usar a ferramenta que eu tinha antes, a segunda adoração. A terceira poderia ter um terceiro outro nome, que eu não sei. A quarta poderia ser perseverança. Olha, se eu errei 3 tecos, no quarta eu vou insistir, porque uma hora eu vou derrubar. A quinta pode ser ajustar o foco. Pô, eu errei 4, essa quinta aqui é se concentrar, concentração naquilo que Deus me colocou para fazer. Ele poderia dar muitos nomes para a pedra, mas uma coisa eu quero te dizer. Davi estava no lugar da afronta, estava com a pedra na mão, estava com o gigante, estava num ambiente da oportunidade. Ele sabia que depois daquela guerra, nunca mais a sua vida ia ser a mesma. Não tem como você crescer sem você enfrentar a guerra, amado. Não existe, nunca vai existir. Davi poderia ter desistido. Davi poderia ter falado: não dá não. Olha, vou contar um negócio para você. Para mim, uma das maiores tristezas que um homem pode enfrentar, isso eu estou falando por mim, gente. Uma das maiores tristezas que um homem pode ter, é ter roubado, o diabo conseguir roubar o futuro dele. Quando o diabo rouba o que você já tem, você consegue calcular o que foi roubado. E aí você cria uma estratégia para poder não se frustrar tanto. Você fala: olha, ele roubou uma casa, o meu casamento. O que você consegue, ele roubou o que você tem, vai te frustrar, mas não tanto quanto aquilo que você poderia ter e nunca vai saber o que teria. Imagina alguém chegar e falar assim, daqui 50 anos ou 40 anos, e pensar: o que eu seria se eu tivesse permanecido como líder de célula? Será que eu teria sido um 12, um pastor, um apóstolo? Será que eu teria das nações? Como que seria se eu tivesse permanecido casado, se eu não tivesse brigado com a minha esposa, por causa de coisa tão simples, mas eu tivesse insistido mais um pouquinho, fosse um pouco mais espiritual, e tivesse mais sabedoria? Como seria se eu tivesse ido naquele congresso, como é que é mesmo? Exercendo o sacerdócio com sabedoria, eu fosse menos tolo, menos intolerante. Como seria se eu tivesse sido mais gentil com a minha esposa, em vez de ser tão boçal e tratar ela só com ignorância? Como que teria sido o meu casamento? Como que teria sido se eu tivesse me submetido naquela empresa e só porque o patrão levantou a voz e me deu uma bronca, eu pedi as contas, eu não estou aqui para aturar isso não, e fui embora? Será que eu seria um gerente geral? Será que eu seria um acionista daquela empresa? O que teria sido se eu tivesse me controlado, se eu tivesse obedecido a palavra de Deus? O que teria sido? Aí você começa a mensurar muitas coisas, mas você nunca vai ter ideia, e isso vai te matar muito mais do que uma pessoa que perdeu tudo. É muito triste quando o inimigo, ele se levanta e Deus diz: esse inimigo é uma oportunidade para você crescer, mas você vê esse inimigo como um momento para você fugir. Eu vou fugir, eu vou desaparecer, eu não vou encarar não, vai ser pesado demais para mim. Então, pesado demais para você, eu vou dizer, pesado demais para você é viver a vida toda pensando como seria a tua vida se você não tivesse desistido. Você só tem direito de uma vida nessa terra. Você não vai ter 2 oportunidades de passar por essa terra, só uma. E você vai ter que saber lidar com a frustração do que eu seria se eu tivesse permanecido fiel a Deus. Aonde Deus teria me colocado?
se eu não tivesse sucumbido a um pecado, a um motel, a uma masturbação, a um pecado, a um adultério, se eu tivesse resistido, se eu tivesse pego aquela palavra que o apóstolo Davi deu, de entender que eu já sou escolhido e me comportar. Deus me escolheu antes da criação do mundo, agora eu vou me comportar como um escolhido. O que eu vou fazer? Vou resistir ao diabo, vou me revestir da nova natureza. E agora, o escudo da fé, vou botar o capacete da salvação, vou me blindar, porque agora eu não sou um cara que somente, olha os processos da salvação. O cara entende que ele é o escolhido de Deus, depois ele entende que ele tem que largar a velha natureza, depois ele entende que ele tem que resistir ao diabo. Chega um momento que Deus diz: agora resistir o diabo não é só o suficiente para você, você tem que vestir as armaduras, porque agora você tem que guerrear por outras pessoas, guerrear pelo reino, porque se você ficar sempre no nível de revestir da nova natureza ou da antiga natureza, você vai acabar voltando para o mundo. É agora botar armaduras e avançar, é lutar no campo do adversário. Por isso que o crente que fica sentado a vida toda no banco da igreja, uma hora ele peca, outra hora ele se afasta, outra hora ele peca, outra hora ele se afasta, daqui a pouco ele diz: não, eu quero ficar sentado aqui, mas a vida espiritual dele nunca flui. Todo crente que se envolve na igreja, que diz: vou abrir minha cela, ou no mínimo vou levar um convidado para a cela, vou ser um Timóteo mais ativo, né? Vou levar um convidado, preparar um lanche, vou estar por aqui, vou fazendo alguma coisa. Esse crente começa a fluir na intimidade com Deus, ele começa a crescer, ele começa a avançar. Todo mundo que fica sentado no banco da igreja de stand-by, só para ver como é que, deixa estar para ver como é que fica, a vida dele, a mente dele, o coração dele é atacado, porque ele não tem as armaduras, ele não tem escudo, ele não tem espada, ele não tem nada, ele está vulnerável. E não pense você que o inimigo, meu Deus, já viu aquela pessoa que tem medo de falar do diabo? Fala diabo não, fala Didi, fala qualquer coisa, não chama esse nome aqui dentro de casa não. Irmão, se você não chamar diabo, se você não chamar nada, ele te odeia. Escuta, o diabo, ele te odeia pelo simples fato de você existir. Se você não trabalhar para Deus, se você não guerrear contra ele, se você não fizer nada, ele vai querer te destruir só porque ele é perverso. Se ele tirar teu casamento, tirar teu ministério, tirar tua santidade, tirar teu dinheiro, te botar no mendigo, como um mendigo debaixo da ponte, ainda assim ele vai querer que alguém vá lá e te dá uma pedrada com o paralelepípedo na cabeça, ou alguém te espeta. Ele vai querer aprofundar o nível de maldade dele. Ele vai falar assim: tadinho dele, já arranquei tudo dele, agora ele está como um mendigo, não vou fazer mais. Ele vai querer te torturar até você se matar, se jogar na frente do outro. Ele é o diabo. Se você guerrear, se você der célula, se você jejuar, se você pregar o evangelho, se você ganhar alma, ele vai querer te destruir de qualquer jeito. Então, que ele tente e passe a vida dele toda tentando me destruir, mas lá no campo de ataque, não no campo de defesa. Lá no campo de ataque, eu ganhando alma, eu pregando o evangelho, eu falando do amor de Cristo, eu resgatando almas, é ali, amém? Quem está ligado? E existe, agora vamos lá, que eu estou partindo para o final. Agora vai começar umas revelações aqui que vai se identificar contigo. Eu tenho um amigo de infância, que ele morreu, ele faleceu, porque ele foi comprar uma briga de um outro amigo. Foi muito tremendo, porque nessa época eu estava viajando, e esse amigo eu não via há muitos anos. Eu não vou nem mencionar o nome aqui, porque talvez um parente dele esteja me assistindo, lá de Caxias. Às vezes a pessoa fica com um sentimento de tristeza no coração. E eu falei assim para um outro amigo, falei: rapaz, cheguei de viagem, eu falei: sonhei que fulano morreu, e olha que tem uns 4 ou 5 anos que eu não vejo ele. E aí esse meu primo disse assim: ué, tu não está sabendo não? Ele morreu tem 4 dias. Eu falei: que isso, cara? Ele foi, estava ele e Beltrano tomando cerveja desde cedo ali, batendo papo, 3 amigos, isso era amigo criado de infância, a gente jogava bola assim, morava na mesma rua. Eles estavam tomando cerveja ali no murinho da casa deles ali desde cedo. Aí os dois tiveram um desentendimentozinho ali, estavam os 3. Fulano e Beltrano teve um entendimento, e fulano foi em casa. Foi em casa e disse: todos, espera aí que eu vou fazer contigo. Coisa de bebida mesmo, garoto novo, um tinha 23, outro tinha 24, tinha 22. Foi em casa e pegou uma arma. Ele olhou e viu o outro amigo com a arma na mão, o outro ficou: e você não vai fazer isso comigo? A gente é amigo aqui, criado junto. Ele não vai fazer isso, por uma brincadeira, uma discussão boba dessa aqui, tivemos discussões piores, né? Não, ele ficou. E o outro foi no meio do caminho, falou para ele: cara, que é isso, cara? Tá maluco? Que arma é essa aí?
ele apontou a arma e deu, pum, pegou no pescoço. Ele botou a mão e disse: rapaz, eu sou pai de família. Uma menina, uma filha, acho que de 1 ano. Ele fez assim, tu tá doido? Ele fez assim para ele, pum, caiu morto. O inimigo sabia muito bem que ele queria matar, não sabia? Para todo mundo existe bala perdida, mas para mim não existe bala perdida. O reino do Espírito sabe muito bem quem ele quer acertar. O homem carnal, o homem que anda, não entende as coisas do Espírito, ele pensa: ah, foi uma bala perdida, foi uma coincidência. Não, a gente sabe muito bem que o diabo queria acertar. A Bíblia diz, conta a história do rei Josias. Já ouviu falar do rei Josias, pastora Ana? Rei Josias foi um dos maiores reis de Israel, um adorador, um homem que amava a Deus. Começou a reinar com 8 anos de idade, e era um homem excelente. Sabe por que o rei Josias não entrou na história como um rei, tipo, substituto de Davi, como o segundo cara depois de Davi? Porque Josias morreu no meio de uma guerra. E os reis antigamente, quando morriam no meio de guerra, é como se Deus não estivesse com eles, está entendendo? As pessoas associavam derrotas, perdas. É o que muito crente faz hoje, tipo assim, você tem um câncer e ó, parou de entregar o dízimo, ó, está com câncer. Tu já viu? Eu vou falar para você que teve um discípulo nosso aqui da nossa igreja, que passou uma luta muito grande, de saúde muito grande, mas Deus restabeleceu ele e curou ele, para a glória de Deus. Mas chegou um momento que ele não queria mais receber crente nenhum no hospital, porque todo crente que chegava falava assim: ó, Deus me revela que tu tem um conserto para fazer com ele, Deus me revela que tem um pecado que tem que ser arrependido, Deus me revela isso, me revela aquilo, como se crente não pudesse passar a luta, como se crente não passasse dor. E aí essas profetadas para ferir, pessoas mais usadas pelo diabo do que por Deus. Está vendo? Porque já criam, associam algo ruim. Olha lá, morreu o filho dele? Deve ter feito algo muito ruim. Olha lá, aconteceu, ele está desempregado? Com certeza deve estar em pecado. Não é nada disso. Então, por essa associação, o rei Josias não foi tão conhecido, divulgado como um dos maiores reis de Israel, porque ele morreu em guerra. Agora, sabe como que o rei Josias morreu, pastor Ana? Vocês sabem a história? Faraó Neco foi guerrear contra Nabucodonosor. E ele mandou uma carta para Josias e disse o seguinte: Neco disse o seguinte: Laodiceia, Neco vai... Brincadeira, não, Neco é o filho dela. Ó, diz assim, é um trocadilho, tá, gente? Só para quem conhece. Aí, imagina só, você imagina comigo que o faraó Neco, ele vai e diz assim: Josias, eu vou atravessar na tua terra, mas eu não vou guerrear contra você, só me deixa passar, a minha guerra é contra Nabucodonosor, não é nada contra você. Israel é lugar de passagem. Sabe por que Israel enfrentava muitas guerras? Porque Israel é um lugar que todos os países passavam por dentro dele. Quem ia do Líbano para a Cisjordânia tinha que passar por dentro de Israel. Israel era terra de passagem, principalmente Armagedon, meu Deus, Armagedon não, Armegido, que é em grego é Armagedon. Aquele lugar ali é lugar de passagem, tinha muito lugar de guerra, mas nem sempre era para lutar contra Israel. Então o faraó Neco disse: eu vou passar por essas terras, mas eu não vou guerrear contra você, eu vou guerrear contra Nabucodonosor. Josias disse: você não vai passar pela minha... É como se Neco estivesse dizendo: cara, eu tenho que passar pela tua terra, a tua terra é o único lugar que dá para me passar, a estrada passa pelo território de Israel, mas eu não vou guerrear contra você. O que Josias fez? Montou um exército para guerrear, para impedir que Neco passasse pela terra dele, e ele morreu na guerra, ou seja, morreu enfrentando uma guerra que não era dele. A minha questão é, sabe que, eu quero que vocês entendam, sabe por que os crentes sofrem perdas? Sabe por que muitos crentes sofrem dificuldade? Sabe por que muitos crentes passam luta? Porque enfrentam guerras que não era para enfrentar, porque tomam iniciativas sem a instrução de Deus. Mas por que isso aconteceu? Aonde estava Deus? No mesmo lugar. Eu estava no mesmo lugar que você tomou essa postura tão séria, antes de jejuar e orar e me buscar. No mesmo lugar, antes de buscar orientação,
A Bíblia diz que Davi orou a Deus e falou: Senhor, é para eu ir guerrear contra os filisteus? E Deus disse para Davi: vai, porque eu vou te dar a vitória. Davi foi guerrear contra os filisteus, e quando ele chegou lá para guerrear contra os filisteus, ele teve vitória naquela batalha. Dormiu, morreu muitos filisteus, ele teve uma vitória excelente. Naquela noite, Davi orou ao Senhor para saber se ele iria no segundo dia de batalha. Alguém poderia dizer assim: por que Davi orou novamente? Deus já não autorizou ele lutar contra os filisteus? Deus não disse: vai lá e luta? Tem que lutar até acabar a guerra. Para que sempre tem que orar? Por que tudo orar? Deus já não autorizou? Vai lá. Sabe o que Davi fez? Davi foi, orou e falou com Deus: Senhor, é para eu ir guerrear novamente? Deus disse: eu vou te dar a vitória, porém dessa vez você vai fazer diferente. Olha o que Deus disse: você vai pegar o acampamento, vai botar uma pela retaguarda, vai acampar outro agrupamento no meio da floresta, no vale. Quando o exército dos filisteus se aproximarem e você vê a copa das amoreiras balançarem, é um sinal que eu vou entregar eles nas tuas mãos, e você pega eles pela retaguarda. Deus deu a estratégia para Davi, e Davi saiu vitorioso. Se Davi fosse encarar de frente, os filisteus teriam ganhado a guerra, porque eles tinham um contingente muito maior, eles tinham armas muito maiores. Então ele poderia dizer: ah, Senhor, eu tive derrota, o Senhor disse que eu poderia ir, que eu ia ganhar a guerra. Deus disse: eu disse que você poderia ir, mas eu também disse que você tinha que estar comigo o tempo todo, e buscar orientação o tempo todo, para cada batalha, para cada dia, para cada decisão. Eu te dei uma espada, eu te dei uma mão para manusear a espada, mas eu também quero te ensinar a cada dia como manusear. Esse guerreiro é grande, eu quero que você jogue a espada por baixo. Esse é pequeno, eu quero que você jogue a espada por cima. Eu não quero só te dar ferramenta, eu não só quero te dar força, eu não quero te dar vitória, eu quero estar contigo em cada etapa da sua vida. Você não entendeu? Aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: orai sem cessar, andem em espírito. Depois das ferramentas, depois de todo o aparamento, depois de todas as armaduras da fé, ele diz assim: ainda assim, ande no Espírito o tempo todo, e assim o Senhor vai te livrar das estatutas e das tramóias de Satanás, astutas tramóias de Satanás. O diabo está tramando o tempo todo contra nós. O diabo está tramando o tempo todo contra nossos filhos, contra a nossa família. Por isso que eu tenho que andar em espírito o tempo todo. Eu tenho que orar o tempo todo. Eu tenho que ler a Bíblia o tempo todo. Qual é a pedra que você vai pegar hoje? A pedra do louvor, da adoração? A pedra do passado? Quando o inimigo se levanta, que pedra é essa que tu vai atacar? Essa pedra aqui é para lembrar que eu era um viciado e Deus me libertou, que o meu casamento era destruído. Essa pedra aqui, eu vou derrubar esse gigante, porque o Deus que me tirou de onde que eu estava, Ele pode me levar muito mais além. Sabe, Davi não venceu Golias, irmãos, com a pedra. Ele venceu Golias quando ele reconheceu quem ele era, quem ele é e quem ele poderia ser. Isso é um entendimento. Uma pedra não mata gigante. O cara lutava com espada. O entendimento de quem você é vai dar a vitória que você merece no Senhor. Isso te faz te guardar. Isso faz guardar teus pés. Olha a obra que Deus fez na sua vida. Deus não te libertou das garras do diabo para você voltar à bebida. Deus não te livrou das garras do diabo para você voltar para o cigarro ou voltar para a maconha. Deus não te deu a luz, não te deu o sangue do Filho dele, não iluminou a tua mente para você viver as obras antigas, não. As obras da carne, não. Ele te deu jejum, Ele te deu oração. Ele disse: começa a orar e joga todas as fortalezas que se levantam contra você. Começa a pedir a mente de Cristo. Começa a buscar o Senhor de todo o seu coração. O inimigo quer te frustrar, roubando de você coisas que você nunca vai imaginar que foi roubado. Deus deu estratégia para Josué. Para Josafá, Deus disse: ei, Josafá, essa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Como assim? Ele foi e botou a adoração na frente da arca. Irmãos, o inimigo pode ser o mesmo, a guerra pode ser a mesma, mas Deus trabalha com cada um de forma diferente. Você precisa buscar Deus na tua intimidade, porque a estratégia que Deus dá para você pode ser diferente da estratégia que Deus dá para o teu irmão. Mas uma coisa é certa: o diabo é o mesmo, o espírito é o mesmo,
o recurso que todos vão usar é o mesmo: jejum, oração e intimidade com Deus. Mas a estratégia muda de pessoa para pessoa, porque Deus sabe que você tem um perfil, Deus sabe que você tem um temperamento, Deus sabe que você tem um status social diferente do teu irmão, Deus sabe que as lutas que você enfrenta é diferente da dele, Deus sabe dos teus problemas psicológicos, Deus sabe das lutas que você enfrenta. Por isso Ele te dá as mesmas ferramentas que todos, o mesmo Deus que todos, as mesmas armas que todos, mas estratégias diferentes. Tem pessoas que têm armas e perdem guerras, porque não buscam o Senhor, não tem estratégia certa, não tem intimidade com o Senhor, com Jeová Savaote, o Deus da guerra. Ele levanta todo dia com a espada na mão, mas não sabe nem para que serve. Ele não busca uma instrução do Senhor. Josafá poderia falar: já sei, já que eu não vou guerrear, então vou fazer igual Josué fez. Josué mandou todo mundo gritar. Não, essa estratégia foi para Josué. Gritar foi para Josué. Você vai ser diferente, você vai botar todo mundo adorando na frente da arca. Ah, vai ser assim? Então vou fazer igual Gideão. Não, tu não vai fazer igual Gideão. Gideão, eu mandei levantar a tocha, mandei tocar a buzina e quebrar o cântaro. Então vou fazer a mesma coisa. Não, essa estratégia foi de Gideão. A tua vai ser botar a adoração na frente. Senhor, e qual é a minha estratégia? A minha estratégia. A tua, você vai buscar no teu quarto em jejum e oração. Você vai pagar preço de jejum e oração para Deus te dizer qual é a estratégia que Ele vai te dar, dentro das ferramentas espirituais, se valendo do que Deus te deu, para você vencer o que tem afrontado a sua vida. E isso o teu líder de célula não vai dizer para você, isso o teu pastor não vai dizer para você. A única coisa que eu vou dizer para você: jejum, oração e orar sem cessar, e buscar intimidade com Deus. Como você vai vencer essa guerra? Não sei. Ele vai te dar a tua própria estratégia. E por último, essa estratégia para mim aqui é maravilhosa. E nós vamos fazer guerra espiritual e vamos orar por libertação e por revestimento hoje ainda. O culto termina 9 horas, tem 18 minutos. Deus criou os céus e a terra em menos de 10 milésimos de segundo. Ele disse: haja luz, houve luz. Deus pode fazer muita coisa na sua vida hoje ainda. Os reis de Israel estavam enfrentando uma luta. Josafá estava enfrentando uma outra luta. Acabe também estava ali. O Jorão estava ali. O descendente de Acabe estava ali. E aí o inimigo era muito maior. Os moabitas e os inimigos tinham se mancomunado com o povo dos montes de Seir para lutar, e alugado até carros de guerra para vir contra Israel. E aí o rei de Israel diz para o rei de Judá: meu irmão, vamos nessa peleja comigo. E ele vai. Ele vai numa guerra que não é dele. Crente, foi enfrentar uma guerra que não era dele. Porque o rei de Israel era ímpio, mas Josafá era crente. Manda chamar o profeta para saber se nós vamos ter vitória ou não. E chega Eliseu. E quando Eliseu chega, o rei de Israel diz: eu não gosto quando esse cara profetiza, que ele nunca fala o que é bom de mim. É como se Deus estivesse dizendo: é claro que pecador não vai gostar de crente. Crente fala a verdade. Não vai gostar. Um monte de bajulador vai dizer: não, você está certo, tem que adorar a imagem mesmo. Não, você está certo. Ah, não tem problema não, pode ter amante, pode ver pornografia, pode olhar. Aliás, eu faço isso também, como é que eu vou cobrar de você não fazer? Mas quando tu bate de frente com o crente, olha para tua cara e diz: seu cachorro, canalha, sem vergonha, pecador, miserável, tu está indo para o inferno. É porque ele tem legalidade para te confrontar. Porque ele não faz o que você faz. É por isso que o rei de Israel não gostava de Eliseu. Porque sabia que Eliseu era um homem de Deus. Tudo que uma pessoa que se entrega à velha natureza ama é encontrar um pastor pecador igual ele. Porque tipo, você não me confronta quando eu te confronto. Tu tem rabo preso comigo. Você finge que é liberto, que liberta, e eu fiz que eu sou liberto, e fica todo mundo aqui. Eliseu, um homem de Deus, um homem santo, não tinha compromisso com o pecado. Ele olha na cara do rei Acabe e diz assim: ei! Do filho do rei Acabe, Jeorão, e diz: ei!
Deixa eu te falar um negócio. Se não fosse por Josafá, eu nem estaria aqui olhando para a tua cara. Ele disse para o rei de Israel. Mas porque Josafá é crente, homem de Deus, eu estou aqui por Josafá. Mas por você, eu nem profetizaria. Porque você é um crente sem vergonha, que carrega o nome de Deus, mas tu é adúltero, mentiroso. Tu envergonha o nome de Deus. Tu só tem aparência de crente, mas você não é crente coisa nenhuma. Traga-me um tangedor. Porque eu estou vendo tanta carnalidade aqui, que eu só vou profetizar no meio de adoração, verdadeira adoração. E aí trouxeram um tangedor. Vamos lá, Josué Júnior, traga-me um tangedor. E aí o tangedor começou a tocar. O ambiente da glória veio. E Eliseu começou a profetizar: cavem covas, cavem cisternas, porque virá uma grande chuva, que vocês vão matar a sede dos animais, dos soldados, de todos os homens, e o inimigo não vai se aproximar de vocês. Sabe por quê? Porque o rei de Israel foi para a guerra com os soldados no meio do deserto, perseguiu os inimigos. Andou 4 dias no deserto. Acabou a água, os soldados estavam morrendo de sede, estava todo mundo morrendo. Chamaram o profeta como já estava tudo perdido. Sabe quando as pessoas fazem? Busca o pastor quando a casa cai, quando não tem mais jeito. Usa a igreja como último reduto. Eu vou para a igreja. O que aconteceu? A empresa quebrou, estou doente, meus filhos me abandonaram, minha família me abandonou. Eu vou para a igreja, só me resta ir para a igreja. E aí, eles chamam o profeta. Estava 4 dias com sede no meio do deserto, todo mundo morrendo. Quando o inimigo chegasse, ia pegar todo mundo vulnerável, pastor Elcio. Todo mundo com sede, todo mundo morrendo ali. O inimigo ia matar igual mata criança. Os homens não teriam força para lutar. E aí Eliseu disse: vai cair tanta chuva que vai matar a sede dos animais, todo mundo, e nem guerra não vai ter. A Bíblia diz que a água veio, matou a sede de todo mundo. E quando o exército dos inimigos chegaram de longe, eles viram o sangue, viram águas derramadas como sangue. Se você parar para analisar, no deserto o chão é cobreado. Quando eles viram aquela água, aquela umidade ali, eles viram cor de sangue, eles pensaram: é sangue. E começaram um se matar o outro, dizendo: grande é a matança ali, vamos nos matar, vamos fugir daqui antes que eles matem a gente também. E Deus cumpriu a profecia. Estratégia de guerra. Chamou uma pessoa para tocar, palavra profética guerreou. Outro: vamos andar 6 dias em volta da muralha. Que derrubou a muralha? Foi um grito? Grita aí, eu quero ver alguma muralha cair. Claro que não, muralha não derruba nada. Mas o povo andou 6 dias. Depois no 7º dia deu 7 voltas, em silêncio. Ninguém fica em silêncio, todo mundo está orando. Ninguém fica em silêncio, o teu cérebro não para de funcionar. E quando você está dando a volta assim, você está orando no Espírito. Está orando no Espírito. Quando eles deram o grito, a muralha caiu, porque os alicerces já estavam bambos, já estavam comprometidos com a adoração. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você começa a adorar, quando você bota o sacerdote na frente, quando você começa a jejuar, quando toca o chofar, quando você dá o grito, é só da vitória. A muralha cai, mas ela não cai por causa de um grito físico, mas por causa de uma oração espiritual, por causa de um comportamento espiritual. Eu nunca vi ninguém vencer no grito. Eu nunca vi ninguém vencer no grito. Eu nunca vi ninguém vencer no grito. É jejum, é oração. E quando gritou, agora vocês vão fazer o seguinte: grita: a muralha caiu. E quando a muralha caiu, é como Deus estivesse dizendo: jejum, oração, obediência, direcionamento profético. Não vai ter nada que vai se opor a você. Tudo que Deus determinar no teu coração, você vai conquistar. Se você se propor a buscar o Senhor, se despir da velha natureza, mergulhar no Senhor, se vestir das armaduras espirituais, não arredar um passo para trás, nem para dar impulso, e avançar naquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar vitória sim. Apóstolo, é difícil? Não é difícil.
Não é difícil. Perseverança, coragem, ajusta o foco, bota a pedra da adoração, bota a pedra do passado e diz: Senhor, olha quem eu era e olha quem eu sou. Se o Senhor me trouxe até aqui, então o Senhor vai me levar adiante. E taca a pedra e parte para cima, porque essa luta não é para te matar, é uma grande oportunidade para te promover. Se coloque de pé. Essa luta é uma grande oportunidade para te promover. Você pode deixar o diabo dizer: ó, já era, hein? Ó, já era, hein? Esse diagnóstico aí, acabou, hein? Ó, o casamento, acabou, hein? Ministério, acabou, hein? Irmão, dificuldade não é para te fazer parar. Dificuldade é para te promover, é para te legitimar, é para Deus falar: